Olá, sejam bem-vindos à releitura de mais um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje o 14º capítulo, chegando ao final desta releitura, ao final deste livro. E hoje o capítulo é La Selva Subterrânea, a iniciação da floresta subterrânea. Esta é a primeira parte deste capítulo, que é um capítulo bem longo, o mais longo de todo este livro. Há alguns dias, um homem que ficava na estrada e que ainda possuía uma pedra enorme de fazer farinha com a qual moía o cereal da aldeia. Esse moleiro estava passando por dificuldades e não lhe restava nada além da enorme pedra de moinho num barracão e da grande macieira florida atrás da construção. Um dia, quando ele entrava na floresta com seu machado de gume de prata para cortar lenha, um velho estranho surgiu de trás de uma árvore. "Não há necessidade de você se torturar cortando lenha", disse o velho em tom engambelador. "Posso adorná-lo de riquezas e você, se você quiser, me dar o que está atrás do seu moinho." "O que está atrás do meu moinho, a não ser a macieira florida?" perguntou o moleiro, concordando com a proposta do velho. "Dentro de 3 anos virei buscar o que é meu", disse o estranho, rindo a socapa. E foi embora mancando, desaparecendo por entre os troncos das árvores. O moleiro encontrou sua mulher no caminho. Ela havia saído correndo de dentro da casa, com o avental voando e o cabelo desgrenhado. "Marido, marido meu! Quando bateu a hora, surgiu na nossa casa um relógio mais bonito. Nossas cadeiras rústicas foram trocadas por cadeiras enfeitadas de veludo. Nossa pobre despensa está repleta de carne de caça. Nossas arcas e baús transbordam de tão cheios. Diga-me, por favor, como isso aconteceu?" E neste exato momento, anéis de ouro apareceram nos seus dedos e seu cabelo foi puxado e preso num arco dourado. "Ah", disse o moleiro, assombrado enquanto seu próprio gibão passava a ser de cetim. Diante dos seus olhos, seus sapatos de madeira, com um salto tão gasto que ele caminhava inclinado para trás, também se transformaram em finos sapatos. "Bem, isso foi um desconhecido", disse ele ofegante. "Deparei-me com um homem estranho, com uma sobrecasaca escura na floresta. E ele me prometeu enorme fortuna se eu lhe desse o que está atrás do nosso moinho. Ora, mulher, claro que podemos plantar outra macieira." "Ai, marido meu", lamentou a mulher, dando a impressão de ter recebido um golpe mortal. "O homem de casaco escuro era o diabo, e o que está atrás do moinho é a árvore, sim, mas nossa filha também está lá varrendo o quintal, com uma vassoura de salgueiro." E assim os pais foram cambaleando pela casa, derramando lágrimas sobre seus belos trajes. A filha permaneceu sem se casar durante 3 anos e tinha o temperamento como das primeiras maçãs doces da primavera. No dia em que o diabo veio apanhá-la, ela se banhou, pôs um vestido branco e ficou parada num círculo de giz que ela mesma traçara à sua volta. Quando o diabo estendeu a mão para agarrá-la, uma força invisível o lançou do outro lado do quintal. "Ela não pode mais se banhar", berrou ele. "Ou não vou conseguir me aproximar dela." Os pais ficaram apavorados e algumas semanas se passaram em que ela não se banhou, até que seu cabelo ficou emaranhado, suas unhas negras, sua pele acinzentada, suas roupas encardidas e duras de sujeira. Então, com a donzela cada dia mais parecida com um animal, surgiu mais uma vez o diabo. No entanto, a menina chorou e suas lágrimas escorreram pelas mãos e pelos braços. Agora, suas mãos e seus braços estavam alvíssimos e limpos. O diabo ficou
gritou, furioso. Cortam-lhe fora as mãos, do contrário, não vou poder me aproximar dela. Você quer que eu corte as mãos da minha própria filha? Perguntou o pai, horrorizado. Tudo aqui irá morrer, berrou o diabo. Você, sua mulher e todos os campos até onde sua vista alcance. O pai ficou tão apavorado que obedeceu e, pedindo perdão à filha, começou a afiar seu machado de gume de prata. A filha conformou-se. Sou sua filha, faça o que deve fazer. E foi o que ele fez. No final, ninguém poderia dizer quem gritou mais alto, a filha ou o pai. Terminou assim a vida da menina da forma que ela conhecia. Quando o diabo voltou, a menina havia chorado tanto que os tocos que restavam de seus braços estavam novamente limpos. E o diabo foi mais uma vez atirado para o outro lado do quintal, quando tentou agarrá-la, lançando maldições que provocavam pequenos incêndios na floresta. Ele desapareceu para sempre, pois havia perdido todo o direito a ela. O pai havia envelhecido 100 anos e sua esposa também. Como autênticos habitantes da floresta, eles continuaram como podiam. O velho pai fez a oferta de manter a filha num castelo de imensa beleza e riqueza pelo resto da vida, mas a filha disse achar mais condizente que se tornasse mendiga e dependesse da bondade dos outros para seu sustento. E assim ela fez com que a atassem seus braços com gaze limpa, e ao raiar do dia, ela se afastou da sua vida como havia sido até então. Ela caminhou muito. O sol do meio-dia fez que o suor escorresse riscando a sujeira no seu rosto. O vento desgrenhou tanto seu cabelo até que ele mais parecia um ninho de cegonha com gravetos enfiados de qualquer jeito. No meio da noite, ela chegou a um pomar real, onde a lua fazia reluzir os frutos nas árvores. Ela não podia entrar, já que o pomar era cercado por um fosso. Caiu, então, de joelhos, pois estava faminta. Um espírito etéreo vestido de branco surgiu e fechou a comporta para esvaziar o fosso. A donzela caminhou por entre as pereiras, sabendo de algum modo que cada fruto perfeito havia sido contado e anotado, e que eles eram também vigiados. Mesmo assim, um ramo curvou-se bem baixo para que ela o alcançasse, fazendo o galho estalar. Ela tocou a pele dourada da pera com os lábios e comeu ali em pé, ao luar, com os braços atados em gaze, os cabelos desgrenhados, parecendo uma mulher de lama, a donzela sem mãos. O jardineiro viu tudo, mas reconheceu a magia do espírito que protegia a donzela e não se intrometeu. Quando ela acabou de comer aquela única pera, ela se retirou atravessando o fosso e foi dormir no abrigo do bosque. No dia seguinte, o rei veio contar as suas peras. Ele descobriu que uma estava faltando, mas, olhando por toda parte, não conseguiu encontrar o fruto desaparecido. Quando lhe perguntaram, o jardineiro tinha a explicação. Ontem à noite, 2 espíritos esgotaram o fosso, entraram no jardim à luz do luar e um deles, que era uma mulher e não tinha mãos, comeu a pera que se oferecia a ela. O rei disse que iria montar guarda naquela noite. Quando escureceu, ele veio com o jardineiro e o mago, que sabia conversar com os espíritos. Os 3 se sentaram debaixo de uma árvore e ficaram vigiando. À meia-noite, a donzela veio flutuando pela floresta, com as roupas em farrapos, o cabelo desfeito, o rosto sujo, os braços sem mãos e o espírito de branco ao seu lado. Eles entraram no pomar da mesma forma que antes. Mais uma vez, uma árvore curvou-se graciosamente para chegar ao seu alcance, e a donzela sorveu a pera que estava na ponta do ramo. O mago aproximou-se deles, mas não muito. Vocês são deste mundo ou não são deste mundo? Perguntou ele.
Eu fui outrora do mundo, respondeu a donzela. No entanto, não sou deste mundo. Ela é humana ou é um espírito? Perguntou o rei ao mago. E o mago respondeu que eram as duas coisas. O coração do rei deu um salto e ele se apressou a chegar até ela. Não renunciarei a você, exclamou ele. Deste dia em diante eu cuidarei de você. No castelo, ele mandou fazer para ela um par de mãos de prata, que foram amarradas aos seus braços, e foi assim que o rei se casou com a donzela sem mãos. Passado algum tempo, o rei teve de ir combater num reino distante e pediu à mãe que cuidasse da jovem rainha, pois ele a amava de todo o coração. Se ela der à luz um filho, mande me avisar imediatamente. A jovem rainha deu à luz um belo bebê, e a mãe do rei mandou um mensageiro até o rei para lhe dar as boas novas. No entanto, a caminho, o mensageiro se cansou e, chegando a um rio, ficou cada vez com mais sono. Afinal, adormeceu profundamente às margens do rio. O diabo saiu de trás de uma árvore e trocou a mensagem por uma que dizia que a rainha havia dado à luz a uma criança que era metade cachorro. O rei ficou horrorizado com a notícia, mas mesmo assim mandou de volta uma carta recomendando que amassem a rainha e cuidassem dela desse terrível transe. O rapaz que vinha trazendo a mensagem mais uma vez chegou ao rio e, sentindo a cabeça pesada como se tivesse comido todo um banquete, logo adormeceu junto à água. Foi quando o diabo mais uma vez apareceu e trocou a mensagem para matem a rainha e a criança. A velha mãe ficou abalada com essa ordem e mandou um mensageiro pedindo confirmação. Corriam os mensageiros de um lado para o outro, cada um adormecendo junto ao rio, enquanto o diabo trocava as mensagens para outras, que iam ficando cada vez mais apavorantes, sendo que a última dizia: guardem a língua e os olhos da rainha como prova de que ela está morta. A velha mãe não pôde suportar a ideia de matar a doce rainha. Em vez disso, ela sacrificou uma corça, arrancou sua língua e seus olhos e o escondeu. Em seguida, ela ajudou a jovem rainha a atar o bebê junto ao peito e, cobrindo-a com um véu, disse que ela precisava fugir para salvar a vida. As mulheres choraram e se beijaram na despedida. A jovem rainha vagueou até chegar à floresta maior e mais selvagem que jamais vira. Na tentativa de procurar um caminho, ela procurava passar por cima, pelo meio e por volta do mato. Quase ao escurecer, o mesmo espírito de branco de antes apareceu e a conduziu a uma pobre estalagem de gente simpática da floresta. Uma outra donzela, vestida de branco, levou a rainha para dentro e demonstrou saber seu nome. A criança foi posta num berço. Como você sabe que sou uma rainha? Perguntou a donzela. Nós da floresta acompanhamos esses casos, minha rainha. Agora descanse. E assim a rainha ficou 7 anos na estalagem e se sentia feliz com a sua criança e com a sua vida. Aos poucos, suas mãos lhe voltaram, primeiro como pequeninas mãozinhas de bebê, rosadas como pérolas, depois como mãos de menina e afinal como mãos de mulher. Enquanto isso, o rei voltou da guerra e sua velha mãe se lamentou com ele. Por que você quis que eu matasse 2 inocentes? Perguntou ela, mostrando-lhe os olhos e a língua da corça. Ao ouvir a terrível história, o rei cambaleou e caiu a chorar inconsolável. A mãe viu sua dor e contou que os olhos e a língua eram de uma corça e que ela havia mandado a rainha e o filho fugir pela floresta adentro. O rei jurou não mais comer nem beber e viajar até onde o céu continuasse azul para encontrar os dois. Ele procurou por 7 anos a fio. Suas mãos ficaram negras, sua barba de um marrom semelhante ao de um musgo, seus olhos avermelhados e ressecados. Todo esse tempo ele não comeu nem bebeu nada,
mas uma força maior do que ele o ajudou a se manter vivo. Afinal, ele chegou à estalagem mantida pelo povo da floresta. A mulher de branco convidou-o a entrar e ele se deitou de tão cansado. A mulher colocou um véu sobre o rosto dele e ele adormeceu. Quando ele chegou à respiração do sono mais profundo, o véu se enfunou e escorregou aos poucos do seu rosto. Ao despertar, ele encontrou uma linda mulher e uma bela criança que o contemplavam. Sou sua esposa e este é o seu filho. O rei queria acreditar, mas via que a donzela tinha mãos. Com todas as minhas aflições e com meus bons cuidados, minhas mãos voltaram a crescer, disse a donzela. E a mulher de branco trouxe as mãos de prata que estavam guardadas como um tesouro numa arca. O rei ergueu-se e abraçou a mulher e o filho. Naquele dia houve uma alegria imensa na floresta. Todos os espíritos e os ocupantes da estalagem fizeram um belo banquete. Depois, o rei, a rainha e o filho voltaram para a velha mãe, realizaram um segundo casamento e tiveram muitos outros filhos, todos os quais contaram essa história para os outros 100, que contaram essa história para outros 100, exatamente como vocês fazem parte dos outros 100 a quem eu a estou contando. É muito interessante esse conto, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção, entre várias, é um dos primeiros contos que termina com um final feliz. Não é? Esse conto terminou com um final feliz. Enfim, né? Queria só começar falando isso. Né? Eu acho que, quer dizer, tem tanta coisa, mas... Esse conto, esse capítulo vai falar de uma jornada, parece que de uma vida inteira, né? Nos outros, parece que ela falou um pouco mais de fases, mas ela vai falar de uma jornada de vida mesmo. É uma história longa, né? É um conto longo, é um capítulo longo, e ela fala que realmente a gente demora muito para absorver. Então ela vai falar que a gente pode contar esse conto, inclusive, em 7 meses, em 7 noites, 7 dias, né? 7 dias, a gente vai demorar 7 anos. Tem muito simbolismo, né? Porque acho que é toda a trajetória de uma vida mesmo da mulher e vários, né? Acho que tem simbolismo aí, muita coisa pra gente falar, mas acho que vai falar principalmente da resistência, né? De como essa donzela é resistente, dos mergulhos que ela faz. E aí a gente vai falar ao longo aí dos 7 estágios, né? Porque aí agora, neste capítulo, ela vai falar dos estágios, né? Para se chegar, né? A toda essa mulher selvagem, enfim. Aqui a gente vê um pouco de todos os capítulos anteriores, né? Porque todo esse processo de iniciação, a força que a gente precisa de cada um, que a gente já viu nos episódios anteriores, nos capítulos, né, anteriores. E Lu, como foi? Né? Eu queria saber de você, mas eu quero falar de mim, né? Como foi a leitura deste capítulo? Porque ela fala sobre isso, que a gente pode ler em 7 noites, 7 meses, enfim. E aliás, ela diz até da importância de fazer dessa forma. Primeiro, o conto, eu tive que ler algumas vezes, porque eu lia, aí eu dava uma parada, porque foi um conto que... A primeira vez que eu comecei a ler, ele me gerou... Eu me peguei chorando no meio do conto, e aí eu parei. Então, e aí eu fui para a segunda vez, então foi um conto que eu tive uma certa dificuldade nesse sentido, que eu me emocionava muito durante a leitura. E aí a leitura depois do capítulo, ela é muito densa, né? Sim. Ela é muito densa, então foi muito denso e foi um capítulo mais difícil de ler por ser tão denso. É profundo, mas é denso, então a gente precisa realmente desse tempo, não dá para ler tudo de uma vez, né?
Eu li tudo de uma vez, porque mas assim, foi sofrido, não, assim, E não fiquei foi a bem sua primeira impactada, leitura, não né? foi minha primeira leitura, eu lembrava, assim, né, não lembrava os detalhes, mas eu sabia, assim, do que ia acontecer no final, mas eu tô falando até de quando eu li pela primeira vez, porque eu não quis parar, eu não conseguia parar, porque eu pensava, não é possível, gente. O que vai acontecer com essa mulher, né? A hora que a hora que ela tem um momento ali que parece que vai, né? Que ela tem uma esperança, que parece que fica tudo bem, o diabo aparece de novo. Então eu não consegui fazer essa parada, assim. Eu queria muito eu acho que até por uma ansiedade minha mesmo, eu queria muito saber o que ia acontecer no final, assim, né? Torcendo para que, gente, será que isso aqui vai ter um final feliz? Não é possível, né? Depois de tudo que aconteceu. Mas depois sim, depois a leitura a interpretação que ela faz, aí eu fui bem lentamente, porque tem muito significado tudo ali, né? Tem detalhes em tudo. E eu falo exatamente da leitura do capítulo como um todo, não do conto. O conto eu parei, mas a primeira vez eu parei por dificuldade minha mesmo, né? Mas eu lembro que você me mandou uma mensagem. Que conta é essa? Mas eu falo do capítulo, né? Assim, é denso toda essa análise que ela faz. Né? Mas vamos nela, né? Porque assim, vamos ver em quantas partes a princípio a ideia é dividir em 2 partes, mas vamos ver se vão ser 2 ou 3, né? Que teve o outro que a gente teve que dividir em 3 partes. Aqui tem muita coisa, são 7 estágios que ela divide. E vamos lá para ver como a gente vai dividir isso. Não é só no final que a gente vai descobrir. Mas ela divide essa jornada da donzela em 7 estágios, trazendo pra gente, né? Pra nossa jornada de iniciação, enfim. Até porque ela vai falar bastante do número 7, né? Nesse capítulo ela vai falar bastante do número 7, que é um número de conclusão de ciclo, de totalidade, então é tudo em 7, assim, né? E aí 7 estágios, que o primeiro, ela vai falar do pacto sem conhecimento, é o primeiro estágio. O primeiro estágio. Lembrando, gente, que todos esses personagens fazem parte da gente, é uma parte nossa, tá dentro, é um arquétipo que tá dentro de nós, cada um deles. Então, nesse estágio, nesses estágios, né, a gente vai olhando para todos esses personagens, todos estes arquétipos. E assim, quando ela fala deste primeiro, o primeiro estágio, ela está falando deste momento que o diabo chega para o pai dela e propõe um pacto. Né? E aí, sei lá, acho que tem várias coisas aqui importantes nesse estágio, além da questão dos personagens. Eu não sei, quer começar falando dos personagens ou vamos falar do que é esse pacto na nossa vida? Como a gente faz pactos na vida, né? O pacto sem conhecimento, né? São as promessas que a gente faz ali no momento. Pensei muito em promessa mesmo, em promessa. Vou fazer essa promessa aqui porque provavelmente, né? Ou muitas vezes porque eu estou com medo de algo, né? Acabo fazendo uma promessa. Então a gente faz esse pacto e esse pai, vou já falar né? Misturando, porque esse pai ele vai representar o ego, o pai está representando o ego, né? O diabo vem representar o predador da nossa mente. Eu lembrei até do Barba Azul. Né? E ela fala aqui, só que ela fala da diferença, acho que lá pra frente a gente vai falar sobre isso, que ela vai falar da diferença do predador do Barba Azul e deste predador que é o diabo. Que esse diabo, assim, ele vem como um predador. E que pai ingênuo, né? Ingênuo, que ego ingênuo, né? Ele vai fazer esse pacto ele é pego totalmente assim, não de surpresa, mas ele é muito ingênuo, ele não sabe ali o que tem, né?
o que tá ali atrás da macieira. Ele fala, nossa, mas é uma macieira, né? Então ele é muito ingênuo e o diabo se aproveita disso. E eu acho que, eu lembrei de, quando a gente faz esses pactos, essas promessas, né? Eu lembrei do Alto da Compadecida, que tem uma frase que o Chicó fala muito. Ele faz uma promessa. No filme ele faz uma promessa e quando ele tem que pagar essa promessa, ele fala aquela frase, promessa sem jeito. É verdade. Né? E assim, e já aconteceu comigo. Eu já fiz promessas que depois eu falei, gente, como que eu vou pagar essa promessa? Porque fui muito ingênua, né? Você faz aquele pacto, aquela promessa sem conhecimento, sem saber que o que implica ali é a tua vida, né? Então acho que o diabo se aproveita dessa ingenuidade dele, né? E você sabe que assim, para mim essa coisa dos pactos, né? Eu acho que vem essa história da promessa, mas eu pensei em outras coisas também, né, Lu? Até escrevi aqui LAC, né, que assim, é um conceito que a gente tem de lógica afetiva de conduta, que está ligado a essas crenças que a gente carrega. Eu pensei nos pactos muito em cima, eu pensei nas crenças, como eu pensei também nas promessas, não sei se é promessas, mas as que a gente vai fazendo para a gente mesmo, que a gente vai fazendo para o outro, né? Que está ligado a essa lógica de conduta. O que é essa lógica de conduta? São as crenças que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, onde eu não posso. Ela tem um momento que ela fala da questão da perfeição aqui também, né? Então, é aquela coisa, como por exemplo, na vida, para que eu me sinta amada, dependendo dos pais que eu tenho, o quanto eu não posso mais chorar, o quanto eu não posso mais dizer não, o quanto eu tenho que ser boazinha, comportada. E aí eu faço um pacto comigo mesma, uma promessa comigo mesma, né? Assim, eu não choro mais para não mostrar minha fraqueza. Eu não sou mais, eu vou ser boazinha com todo mundo para ter as pessoas do meu lado, para me sentir amada o tempo inteiro. É um pacto que eu estou fazendo extremamente inconsciente, mas é um pacto com o diabo, que é essa parte que, né? Que depois vem cobrar. Né? Que depois vai cobrar, né? E assim, eu vou seguir isso, eu vou seguir esse pacto de que eu tenho que ser a boazinha, e eu vou ser essa boazinha o tempo inteiro. O quanto isso é pesado na nossa vida, né? O quanto isso é difícil. Mas eu pensei nesses pactos muito ligados a isso também. São várias promessas, né? Eu lembro... São os votos inconscientes, né? São os votos inconscientes. E eu pensei também, Lu, quando me lembrou, você participou, eu não sei se você vai lembrar, de uma constelação onde tinha um rapaz que ele tinha jurado, os juramentos, né? Os juramentos, era essa palavra que eu queria encontrar, os juramentos, que ele não seria como o pai dele. Ele teria uma vida diferente da do pai. E o sofrimento que este homem tinha lá na frente, porque ele tinha que ser diferente do pai. E por mais que ele já tivesse numa vida diferente, então a dificuldade, então o quanto esses juramentos, o quanto esses pactos que a gente faz, eles prejudicam a nossa vida, né? E aqui este pai como que quando a gente pensa no pai, seria aquele que de alguma forma estaria cuidando e protegendo, só que ele aqui é tão ingênuo e tem tão pouco conhecimento, né, que ele não consegue fazer essa proteção. E aí vem esse pacto. O predador chega e te engole, né? Enfim, né? Eu pensei nessas lógicas, nessas crenças. Eu acho que é isso mesmo. Eu pensei na promessa e tem a ver mesmo, acho que tem a ver mesmo com esses votos, com esses juramentos, e que, assim, e como a gente não tem ideia
do que a gente está comprometendo quando a gente faz esse voto, né? Lembra muito dos votos que tem no casamento, né? Assim, eu te prometo ser fiel, né? Eu tô querendo analisar isso de uma forma mais profunda, assim. O que você está jurando ali, né? Você está prometendo que você vai ser, olha, nem que eu fique sofrendo aqui, eu vou ficar sofrendo. O que implica isso na vida, né? Esses juramentos, esses votos que a gente faz, porque isso vai ter uma cobrança depois, né? E a gente é que vai pagar, né? Não é o outro. E a gente faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quem é que não tem o seu voto, né? Quem será que nunca fez um voto? Sim. Só que como ele é muito inconsciente, a gente não olha para ele, né? Então esse estágio fala o que mais? Bom, o diabo ele tem, o que atrai o diabo? Né? Ele vai conversar com o pai, ele vai fazer esse pacto com o pai, mas na verdade o pai era só um meio dele conseguir aquilo que ele queria, que era a donzela. Né? O que atrai o diabo? A donzela, a ingenuidade, a luz, né? Foi só um meio dele conseguir, mas ele foi atraído ali pela luz da donzela. Tem uma parte lá na frente, Lu, agora que você falou, eu tô lembrando, tem uma parte lá na frente que ele fala que ela fala alguma coisa que eu até arrisquei, que os diabos, os predadores, eles vão em busca daquela que tem a fome da alma. Lembra da fome da alma lá, dos sapatinhos vermelhos? Né? Que ele fala, os diabos, ele vai muito em busca daquela que tem a fome da alma. E a busca dessa luz também, né? Que é o que você está dizendo aqui, que essa donzela tem. Sim. Que essa daqui, ela traz uma luz. Né? E eu anotei aquilo, quando eu fiquei lendo, e o que eu entendi deste diabo, né? Esse diabo é essa parte sinistra que existe dentro de nós, mas aí eu não sei, porque isso aqui eu fiz uma anotação de algo, uma compreensão, assim, algo que passou aqui por mim. Talvez o diabo seja aquela parte nossa, aquela parte que não acredita na gente, sabe aquela parte que fala assim, mas eu não consigo, né? Então é aquela parte nossa, aquela voz interna que fica colocando isso, o quanto eu não consigo, o quanto assim eu sou fraca para isso, né? Tanto que quando a gente pensa nos pactos, eu vou fazer tudo certinho, tudo bonitinho para o outro gostar. Por quê? Porque o diabinho tá aqui me dizendo que assim, você não consegue de outro jeito, você olhando para minha essência, né? Você não é uma pessoa interessante. Você não é uma pessoa que é capaz de ser amada. Então, para ser amada, você tem que parar de dizer não, você tem... Enfim, seria essa voz, o diabo, pensando nessa figura dentro da gente. Ela a Clarissa vai falar, num outro estágio ela vai falar sobre isso, que é essa voz sabotadora também. A gente está adiantando tudo aqui primeiro, né? Então, mas é isso mesmo, ele tem esse significado também. Né? E aí nesse estágio ela também fala sobre a simbologia da macieira, mas que eu acho que a gente vai falar mais lá pra frente, mas ela traz que tem uma coisa assim que eu não lembro se ela vai falar lá na frente, mas que eu coloquei muito aqui em relação à macieira, que é assim, o quanto este pai, que é um lado masculino, desvaloriza esta macieira, né? Assim, a gente planta outra, tudo bem, a macieira leva, tá tudo certo, não tem problema algum. E a representação dessa macieira, né? Quando a gente pensa na mulher selvagem, quando a gente pensa na natureza, a representação do feminino. E aí a Clarissa traz esta como uma analogia, olhando para desvalorização mesmo do feminino, né? Sim. Faz sentido, sim, porque a maçã nos contos tem também tem a maçã da Branca de Neve, tem a maçã que a Eva comeu, então sim, tem um simbolismo muito forte com o feminino. E aí ela traz a desvalorização da mulher, né? Como a mulher é desvalorizada, tipo, ok, corta, depois leva embora, depois a gente manda outra, é fácil, né?
Então, e uma mãe extremamente, uma parte da nossa psique extremamente enfraquecida. Mais uma vez essa história da mãe, né? Da mãe e do pai, né? O pai também. Do pai também. Como mãe... os contos trazem a ausência de pai e mãe, né? E aqui uma mãe sem força. Ela some. A mãe some quando o diabo chega, assim, aí só aparece o pai. E o pai sofrendo, mas não conseguindo fazer nada. Né? Porque ele queria aquela transformação, ele queria aquela riqueza, porque ele foi seduzido. Exatamente. Ele não fez nada porque acho que ele escolheu não fazer nada. Sim. Também. Sim. Né? Ele escolheu aquela... Por pura fraqueza, né? E aí a mãe, ela some. A mãe só aparece mesmo no momento em que começa todo o processo de transformação e no momento que o pai fala, porque eu fiz o pacto. Quando ele traz essa questão, ela entra, o que está lá atrás, ela se dá conta do que está lá atrás é a nossa filha. Então, eu fiquei pensando assim, uma mãe ausente e tudo, mas aqueles momentos em que a gente toma consciência, se dá conta. Olha só o que nós fizemos. Olha só o que a gente fez. Né? É o momento que você de alguma forma se dá conta. Mas ela só aparece aí, depois ela some. E aí vamos para o segundo estágio, que é o momento da mutilação. Fala. Bom, é esse segundo estágio, que é o da mutilação. O pacto foi feito, né? Não tem mais como voltar atrás. Passam-se 3 anos, é o tempo que a donzela fica ali seguindo na vida dela, meio que anestesiada, parece assim que, olha, não tem o que fazer, esse pacto vai ter que ser cumprido, né? Mas ela segue a vida dela, mas esperando que ela vai ter que pagar. Né? Ela vai ter que se entregar, ela vai ter que casar com esse diabo, mas ela segue na vida. E aí a Clarissa diz que são parece os momentos... que ela vai até se preparando para isso, né? Dá a impressão que ela vai se preparando para essa chegada do diabo, porque é o destino. É exatamente isso, né? Parece que é assim, olha, não tem como voltar atrás, eu vou ter que fazer isso. Eu já prometi. Tanto que ela se prepara, né? Coloca uma roupa, faz um círculo, então ela está esperando por aquilo. Ela já está condenada, né? E acho que em alguns momentos da nossa vida a gente sente um pouco isso, né? Olha, eu acabo me conformando, é isso aqui mesmo e tá tudo bem. Sim, porque eu fiz um pacto, e é isso, neste pacto que foi feito, é isso. Não tem o que ser mudado. Eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que realizar dessa forma, porque eu tenho uma vozinha ali dizendo que eu não sou capaz. Mas o que é interessante também é que ela se prepara, né, ela se veste de branco, mas assim, ela faz aquele círculo, né, ela fica ali numa proteção. Porque aquele é um círculo de proteção, né? Ela ainda consegue ali pensar, né, olha, eu vou tentar aqui, quem sabe, eu vou me proteger aqui, né? É isso, tá. Eu pensei que você fosse continuar. Então, porque é um círculo de proteção. Quando ela se coloca ali no meio, ela se coloca neste círculo de proteção. Né? E que proteção é essa? Quando a Clarice vai trazendo, que é uma proteção da mãe selvagem agora. Que ela já faz esse círculo para se proteger e a proteção que ela tem é dessa mãe selvagem. Não é? Não é a mãe, né? Não é a mãe dela, né? Porque ela mesma ali, agora ela já assumiu que ela vai ter que pagar essa promessa, então ela tem outros recursos, ela vai acessar outros recursos, né? Só que mesmo assim o diabo ele não vai embora, né? Ele ainda fica... E Lu, aqui de novo traz a questão das lágrimas, né? Mais uma vez, traz, a gente já vem falando há uns 3 contos sobre a questão das lágrimas, sobre a questão do choro. Me lembrou o último conto, né, que a gente falou,
que a gente falou sobre isso, a importância de chorar, a importância de você fazer contato, o choro ligado a esse sentir, e aqui traz novamente, e as lágrimas a libertam de certa forma, porque são as lágrimas que limpam as mãos, as lágrimas que limpam os braços, enfim, e é com as lágrimas que ela se liberta deste diabo, né? Então, mais uma vez, fala da importância do choro. E ela fala que, a Clarissa fala assim, o choro não resolve, mas o choro permite que o processo flua. Exato. É porque quando ela fala assim, o choro não resolve, é porque não adianta você ficar só chorando. Que adianta? Ficar me lamentando, chorando pelo leite derramado. Não adianta, vamos limpar e pegar outro leite, vamos se, né? Mas assim, eu choro, eu não tenho que evitar o meu sentir. Porque as lágrimas estão sempre ligadas, de alguma forma, a uma emoção, ao sentir, ao contato com esse sentir, ao contato com a emoção. Então, ela é importante, porque se eu for prendendo, engolindo o choro, eu estou engolindo muita coisa e vai ficar toda presa aqui, ó. Então, chora, porque o choro liberta. Mas não fica no choro. Não fica, porque assim, ela se protegeu ali do diabo, né? Porque era uma água, como uma água benta, as lágrimas dela, então o diabo não se aproxima porque é uma água benta, mas ele continua ali. Ele vai tentar de novo. Então ela teve um tempo, né? Assim, chorou, ele se afastou, mas ele ainda tá ali, ele ainda vai cobrar. É exatamente isso. O choro não vai resolver, mas vai te dar um alívio, um tempo, né? Pra se recompor ou para achar um outro recurso. E aí ela é mutilada. E quando a gente pensa, né, tem sapatinhos vermelhos que tira os pés. Que eu lembro quando a gente falou de sapatinhos vermelhos, tirando os pés, muito ligado à simbologia do caminhar, do seguir a vida. E agora as mãos que são tão simbólicas também, porque a gente está falando, né? Acabei de falar do choro ligado ao contato com o sentir, e as mãos também, porque a gente sente, né? A gente precisa tocar, o tato. A gente conhece a vida, né, pelas mãos, né? Pelas mãos, é aqui que eu tenho contato, né? No sentir, assim, no tato. Eu pensei muito no tato, no pegar, no tomar, no oferecer. A mão também, no dar e receber. No dar e receber. É trocar com a vida, é se relacionar, né? Quando corta a mão, quando ela é mutilada, a vida dela agora ela precisa de viver de uma outra forma, né? Ela precisa reaprender. Então, cortar as mãos, assim, tem um simbolismo de, olha, ele não matou, né? Ele não matou, mas ele cortou as mãos. Que essa é uma das diferenças do Barba Azul. Né? E ele não tem a intenção de matar, mas assim, cortar, né? Cortar as mãos, não esse contato com o mundo, né? Como é que ela vai viver agora, né? Ela vai ter que achar uma outra forma de viver, de se relacionar, enfim. Só que essa donzela foi mutilada, só que até essa mutilação deu força para ela prosseguir. Né? Eu fico pensando, né, que quantas vezes acho que a gente já falou isso talvez em alguns contos aí, mas que muitas vezes a gente precisa, que é o chamado, né? A gente precisa de uma dor, a gente precisa que algo aconteça para te tirar da zona de conforto. Para que você saia da zona de conforto, você precisa muitas vezes que alguma coisa aconteça, alguma coisa seja feita para te tirar dessa zona de conforto. Seja feita não, que alguma coisa aconteça na sua vida. E ela foi mutilada, e essa mutilação foi um chacoalhão para ela transformar a vida dela e sair daquele lugar. Talvez se ela não tivesse sido mutilada, ela ia continuar ali naquela vida com o pai enfraquecido, com a mãe enfraquecida, ausentes, e ela ia continuar esta mulher.
E essa mutilação, de alguma forma, impulsionou para que ela transformasse. Ela foi. Só que ela foi, só que nem todas, nem todo mundo tem isso. Eu até anotei. E só que quantas vezes nós somos mutiladas e permanecemos no mesmo lugar, mesmo mutiladas, né? Porque ela poderia se entregar, se vitimizar, passar a vida inteira dela dizendo, olha o que aconteceu comigo, ou assim, revoltada com esse pai, né? Que é exatamente o que acontece na nossa vida. Quando vem algo assim traumatizante pra gente, qual que é a nossa reação, né? Como é que a gente age diante de uma tragédia, de algo que machuca, de perdas, de fracasso, enfim, como é que a gente age? Né? A gente dá um sentido para isso é para impulsionar a gente usa a dor para impulsionar a nossa vida e transformar, ou a gente também é uma escolha. A gente pode passar ali a vida falando, não, olha o que aconteceu comigo. No lamento, né? Chorando. Que aí, assim, é bom chorar, mas aí é permanecer no choro. E essa coisa da sujeira, né, Lu? Que o diabo precisava da sujeira para conseguir tomar conta dela. E lendo essa parte que a Clarice vai falando sobre a sujeira, me lembrou um pouco do corpo jubiloso. Se lembrou isso também? Aqui eu vi a questão do corpo jubiloso, né? Assim, a importância que você dá para algumas coisas. Né? E, enfim, eu acho que a partir daí a gente segue para o terceiro, a não ser que você queira falar mais alguma coisa neste segundo estágio. Não, vamos passar para o terceiro, porque daí a gente já vai fazendo... porque assim, eu acho que quando a gente fala dessa questão da sujeira, ela fala algumas coisas ali mesmo no segundo, só que assim, ela na perambulação que ela se torna... Exatamente, no terceiro. Essa sujeira toda. Que a sujeira a sujeira também vai ser o contato ali com a natureza selvagem. Né? Ela não é mais aquela donzela domesticada, né? E ela vai para a sujeira e a lama e o cabelo tem esse significado da natureza selvagem. Ela vai mesmo para como é que é o nome do capítulo? Ela vai fazer a perambulação. A perambulação é o nome do estágio, mas assim também faz parte desse mergulho que ela faz, né? Quando ela sai, quando ela diz, não, eu vou embora, é assim, é outra vida. Ela saiu, agora ela tá sozinha, ela não tem mais esse pai, ela não tem mais essa mãe, né? Ela vai ter que se virar ali na floresta sem as mãos, inclusive. Sem as mãos. E aqui a gente, acho que o que a gente falou já em outros momentos, a necessidade deste tempo. Não é? Porque quando ela sai na perambulação, que é o estágio, é o momento onde ela não está preocupada com sua aparência, ela não é o mais importante. Por quê? Porque agora ela mergulha dentro dela. Então é um mergulhar dentro de si em busca de novos ciclos, em busca de uma vida nova, porque a vida não dava para continuar do jeito que estava. Então a escolha foi um processo de transformação. E essa perambulação está ligada a um processo de autoconhecimento. É um processo, sei lá, dá para a gente pensar até nos nossos processos de psicoterapia, de várias coisas que a gente vai fazendo, onde a gente tem que mergulhar para dentro de nós e quantas descobertas. E aí você passa a enxergar a vida de uma forma diferente. E aí o quanto a aparência, que aí vem a questão do corpo jubiloso, o quanto ela deixa de ser tão importante, já não é mais tão importante como era antes, este processo de perambulação. Então ela está no mergulho interno. E aí quando ela entra nesse mergulho, ela está indo para o caminho. O que a Clarissa traz é que aí ela está na floresta, né? Que aí a gente volta na floresta da Vasalisa, a gente volta
ali no deserto de La Loba, enfim, sempre neste momento, e neste momento que passa como um processo de transição. Me vem isso, é sempre você atravessando este deserto, atravessando essa floresta, que é um momento de autoconhecimento, onde você vai olhando para muitas coisas, né? No urso, né? A montanha que ela está subindo, o autoconhecimento. É a floresta subterrânea que ela fala. Ah, tá, né? Porque lá é bem interna, subterrânea, porque é algo bem interno. E é muito, essa perambulação que ela faz, traz muito isso do instinto animal, assim, né? É muito essa sujeira toda, esse mergulho que ela faz na floresta, traz muito essa questão do instinto animal. E a Clarissa vai falar também da alquimia, que é o processo da transformação. Nessa parte ela fala da alquimia, né, de tudo que precisa transformar, é a transformação interna. E tanto faz se o cabelo tá sujo, o cabelo tá limpo, não importa, né? É interno, é uma transformação interna que acontece. E quando a gente fala disso, né, trazendo até para o nosso dia a dia, para a nossa vida, quando ela fala assim, ela foi pela floresta, que é uma floresta subterrânea, que é o nome do capítulo, né? Essa floresta subterrânea, onde ela está super suja, com aquele cabelo todo sujo também, enfim, as unhas. Não significa, né? Vamos trazer para a gente entender o que é isso. Não significa que eu não preciso mais me preocupar com a minha aparência de forma alguma, se me tornar uma pessoa relaxada. Não significa nada disso. Mas eu me passou isso, eu deixar de me preocupar com o externo, que é o que a Lu vai achar se eu chegar lá na casa dela com o cabelo assim. Né? Eu deixar de me preocupar com o que o outro vai pensar, deixar de me preocupar com o externo e olhar muito mais aqui dentro as coisas que eu desejo, as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto, é eu poder olhar para mim. Às vezes, quem está em volta da gente estranha isso, porque, eu já ouvi muito isso, a fulano está muito egoísta, mas é um processo onde você passa a olhar para as coisas que você sente. E aí, quando a gente pensa nessa questão de pacto, eu fiz um pacto onde eu não posso dizer não, onde eu tenho que ser super boazinha, fazer tudo por todos para me sentir amada. Neste processo de perambulação, eu não estou tão preocupada se você vai me amar ou não, porque eu estou em busca do meu amor próprio. Né? Que lá na frente ela vai falar do amor próprio. Sim. Então eu estou em busca do meu amor próprio. Então eu vou dizer não em alguns momentos, sim. Né? Então a perambulação está ligado a isso, porque agora é um processo interno, é olhar para mim. Né? É olhar para mim. Então eu começo a desfazer esse pacto. E é solitário, né? E precisa. Escolha, é solitário, inclusive, por escolha, né? Por necessidade, porque tem que ser. Precisa ser. Né? É muito legal, né, Lu? Sei lá, só consegui falar isso. Só consegui dizer isso, é muito legal. É tão intenso, tão maravilhoso, né? Que às vezes falta mesmo. E a Clarissa, ela tem muita facilidade em ir falando, e a gente vai lendo e vai falando, nossa, mas é isso mesmo. Ela se expressa muito bem, né? Ela vai trazendo com palavras e com histórias, né? Acho que até para quem não leu o livro, né? Principalmente esse capítulo, ela traz muitas histórias dentro da história, né? Que às vezes a gente não consegue falar, mas porque a gente está falando de uma forma muito resumida, porque é isso, né? É maravilhoso mesmo. E eu acho que esse estágio, ela está falando muito disso, né? Que a gente, e para esta perambulação, o quanto a gente precisa, eu acho que aqui ela volta um pouco, eu não lembro se ela cita, mas o quanto a gente precisa de força e coragem, né? Então, a gente precisa de força e coragem para entrar nessa perambulação.
Então a gente precisa da Laloba do nosso lado. Então a gente precisa da força da Laloba, da coragem da Vasalisa, né? Então ela traz, e de todos esses personagens que a gente falou até agora, de todos os contos, parece que para eu entrar nessa perambulação eu preciso da força e da coragem e do aprendizado que todos esses capítulos trouxeram pra gente, que cada conto trouxe pra gente. Então eu preciso desse aprendizado para entrar aqui nesta perambulação, porque agora nós estamos passando por todos esses estágios, eu vou chamar de estágio, mas que não é, né? Mas todos esses capítulos, aí aqui eu trago isso tudo dentro de mim, trazendo a força, a coragem de todos eles para entrar nessa floresta subterrânea. Mas também é nesse estágio, na perambulação, que vai aparecer o espírito branco, né? Aqui que aparece o espírito branco, é aqui que ela vai falar também da pera, né? É nesse capítulo, nesse estágio que ela fala da pera. Né? Que vai ser, na verdade, vai ser no próximo, que é Encontrando o Amor do Mundo, né? Mas, assim, aqui ela já começa a falar. E esse espírito branco vem também, um auxiliar, né? O espírito, ele é um auxiliar, né? Da mulher selvagem. E não e representa aqui aquela ajuda que a gente precisa. Naquele momento que você fala, nossa, agora ferrou, agora o que eu vou fazer? E vem esse espírito branco, vem essa ajuda, que às vezes não é como a gente imaginou também, né? A gente nem imagina como isso vai aparecer na nossa vida, mas aparece. E isso é bem legal, e é legal que ela coloca como um auxiliar da mulher selvagem. E tá ligado a esses momentos mesmo, que tem momentos da vida, em muitas situações, você fala assim, o ferrou. Assim, e agora? E quantas vezes, eu já me senti várias vezes em situações onde eu falava assim, não tem mais o que fazer agora, acabou, enfim, ferrou, é a melhor palavra. E de repente, algo surge, aparecem, e a gente pode buscar até no externo, né? Não necessariamente aqui no interno. Acho que quando ela traz esse espírito, ela está trazendo no interno, mas parece que sempre tem algo que surge para nos ajudar. É uma pessoa que às vezes surge ali, a gente não olha, que são as questões da vida, né? Que vão surgindo ali e que sempre estão ajudando a gente de alguma forma. E às vezes, quantas vezes eu, pelo menos assim, durante a noite eu tinha alguns sonhos, ou eu acordava, abria o olho com uma luz no sentido assim, de ideia, ou lembrando de algo surgiu ali, né? E esse algo que surgiu, com certeza vem desse espírito. Mas a custa de muita batalha. De muita perambulação. De muita perambulação, né? Também não é no momento que você tá, uma coisinha que você... Não quero desmerecer, mas assim, quando a batalha é muito intensa, quando realmente você tá ali, nossa, agora acabou, agora ferrou, né? Que provavelmente a gente já tenha passado por algo muito como a floresta, né? Ela já tinha esse espírito branco, ele aparece. Quanto tempo será que ela já estava andando? Quanto tempo será que ela já estava ali morrendo de fome, né? Não veio assim rápido. Ela precisou muito, foi muito trabalho que ela teve para vir também. É que precisa do seu movimento, né, Lu? Porque assim, eu vou ficar aqui sentada chorando, porque assim, esse trabalho que eu tenho, eu não aguento mais esse emprego, eu não aguento mais esse chefe, eu não aguento mais, aí eu fico aqui sentada, chorando, esse companheiro, esse parceiro, esse marido, né? Aí eu fico chorando, lamentando, mas eu não tenho movimento. Então, eu tenho que entrar nessa perambulação que está ligado a eu sair da minha zona de conforto, a eu dar passos
né, para que eu mergulhe dentro de mim, olhe para o que está aqui dentro. Então, eu fiz um movimento, e deste movimento, é como se eu abrisse espaço para que este mensageiro, esse auxiliar da mulher selvagem venha. Venha para me dar a mão e falar, vamos lá. Não é? Então, enfim, é isso. E assim nós encerramos a primeira parte deste capítulo. Até a próxima.